Salve, amantes dos vinhos, principalmente dos vinhos aí da América Latina, amantes dos vinhos, os vinhos da região de Mendoza, da Argentina. Hoje nós estamos inaugurando o nosso podcast. Esse nosso podcast chama-se Choro da Videira, que estará atrelado ao canal do YouTube do professor Mauro Vendrusco Lopes. E hoje, o dia da nossa inauguração, o nosso convidado especial é o professor Mauro Vendrusco Lopes, que é pós-graduado em Viticultura e Enologia pela Unileia, campus de Brasília, Distrito Federal. Ok, aí, professor. Já está devidamente apresentado aos nossos seguidores, então vamos às nossas perguntas que muitos dos nossos seguidores nos enviaram para que pudéssemos colocar na mesa aqui para o senhor, que o senhor pudesse nos responder. A gente sabe que o nosso principal assunto, o nosso principal objetivo hoje é desvendar os vinhedos e os vinhos lá da altitude da região de Mendoza, lá da região de Luján de Cuyo, de Vale de Uco, na Argentina. A gente sabe que o senhor já visitou lá, o senhor conhece, o senhor tem elaborado e produzido muitos vídeos falando sobre os vinhos e os vinhedos lá daquela região de Vale de Uco e Luján de Cuyo, etc. E nós vamos explorar aí os seus conhecimentos deste local. E principalmente nós queremos saber aí das técnicas utilizadas pelos irmãos argentinos para a vinificação desses vinhos maravilhosos. Então, professor, a nossa primeira pergunta é: quais as características dos vinhos Malbec, que são a maior expressão da Argentina, lá do país dos irmãos, quais são as características desses vinhos que eles produzem lá naquela região, lá na região de Mendoza, professor? Diga aí, vamos lá. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que o pessoal está nos assistindo. Vou te responder então, começando por essa primeira pergunta. A gente sabe que os vinhos Malbec lá da Argentina, eles são conhecidos assim por as características frutadas. Eu já falei em outros vídeos que eu fiz. Ele tem notas assim de ameixa, de cereja, de frutas vermelhas, maduras. Eles também podem apresentar essas notas florais, como uma violeta, um toque de especiarias, como assim pode ser pimenta preta, né? Pode ser pimenta, a pimentinha normal que a gente conhece, e também pode ser canela que todo mundo conhece. Então, em geral, esses vinhos Malbec argentinos, eles são assim bem encorpados, com taninos firmes e com boa acidez, o que torna adequados esses vinhos, esses Malbecs, para o envelhecimento. Eles são feitos para passarem por envelhecimento, porque eles são feitos e a maioria fica 1 ano e meio, 18 meses em barril de carvalho, uns ficam 24 meses. Então eles são feitos exatamente para guarda, eles são vinhos de guarda. Então esses Malbecs, eles são produzidos principalmente lá naquela região de Mendoza, como você já falou. Ela é famosa por esses vinhos assim de alta qualidade, esses vinhos Prime, que são produzidos por essas vinícolas famosas do mundo todo, que a gente vai citar aqui, eu também já citei em alguns outros vídeos meus. Então eles produzem alguns dos melhores vinhos Malbec da Argentina. São produzidos lá, naquelas vinícolas localizadas lá nessa região de Luján de Cuyo, de Vale de Uco. A gente sabe que a uva Malbec, ela veio da França, mas lá na França ela não tinha toda essa expressão, ela era usada mais para dar cor a outros tipos de vinhos. Ela não era valorizada e também não era bem trabalhada, como é trabalhada aqui na Argentina, aqui nessa região de Mendoza, tá? Professor, existem assim muitas vinícolas de alta qualidade lá em Luján de Cuyo, no Vale de Uco? O senhor poderia assim citar algumas principais? Eu sei que é bem complicado responder esse tipo de pergunta, porque provavelmente tenha muitas vinícolas boas. Cita algumas aí para nós, por favor, professor. Bom, é bem difícil da gente dizer assim, os melhores vinhos são esses, são aqueles, porque muitas pessoas gostam de uns tipos de vinho e outras gostam de outros tipos de vinho, mas eu vou te falar assim, segundo o meu conceito e segundo o conceito do mundo dos vinhos, as pessoas comentam isso, os enólogos, os vitivinicultores comentam isso. Então, nessas duas principais aqui regiões de vinho que são produzidos, a gente pode incluir assim o Catena Zapata. Óbvio, tem que ser o primeiro vinho, tem que ser a primeira
fabricação de vinho, primeira bodega a se falar, porque é a mais famosa deles. Tem a Chaval Ferrer, que ela é a única vinícola que é dentro da cidade. O Louis de Bosca, que faz vinhos muito bons. A Norton, que tem a DOC, né, o Norton DOC. A bodega Vistalba. Enquanto isso, algumas das principais lá do Vale de Uco, eu falei aqui de Lujan de Cucho antes. Mas lá da Vale de Uco, a gente tem a Zucardi, que é muito boa, que é maravilhosa. Tem a Salentine, tem aquela Claude Elociete, tem a Susana Balbo, que foi uma das primeiras mulheres enólogas da Argentina, e enfrentou assim, muitos preconceitos, mas ela venceu, ela inclusive se tornou deputada federal lá na Argentina e representa muito bem esses vinhos ali daquela região. Tem aquele Andeluna Calars, que muito poucas pessoas conhecem, mas faz vinhos assim excelentes. Então, como eu te falei, esses são apenas algumas das vinícolas de alta qualidade que existem nessas duas regiões da Argentina. Tem outras menores, mas essas são as mais importantes. E cada uma delas, assim, ela oferece experiências únicas de degustação de vinhos e também oferece tours, passeios. Quase que todas elas aí oferecem passeios para os turistas que vêm do mundo todo para visitar e para ver estas vinícolas, estes vinhedos ali de Lujan de Cucho e do Vale de Uco. Pois então, professor, diante disso que o senhor falou para nós, qual seria a melhor época do ano para se visitar as vinícolas destas duas regiões lá da Argentina, lá de Mendoza? O senhor saberia nos falar sobre estas datas ou esta época do ano que é melhor para se visitar esta região lá de Mendoza? Olha, eu já tive lá em Mendoza, eu tive 3 vezes em Mendoza. Eu já tive no verão, eu já tive no inverno. Então, cada época do ano assim tem alguma coisa especial. A melhor época do ano para se visitar as vinícolas, que eu acho, lá de Lujan de Cucho e lá de Vale de Uco, é durante o outono, de março a maio, mais ou menos, e a primavera lá de setembro a novembro. Durante essas estações, as temperaturas são mais amenas, e a paisagem das vinhas é espetacular. Você vê uma imagem assim muito linda que não se vê em nenhum outro lugar do mundo. As folhas mudando de cor no outono, as flores florescendo na primavera. Além disso, a colheita lá geralmente ocorre em março e abril. Março e abril, o que significa que você pode ter assim a oportunidade de ver as uvas sendo colhidas e sendo processadas lá nas vinícolas. A gente chama de vindima, né? Então esse aí é o período março, abril lá, que eles fazem a vindima, eles fazem a colheita das uvas e começam as suas vinificações. No entanto, vamos pensar assim, é importante a gente lembrar que as vinícolas podem ser visitadas o ano todo. E cada estação do ano tem assim suas próprias vantagens e suas próprias desvantagens. Tem assim os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Se é que existe ponto negativo, eu acho que não. No verão, por exemplo, o clima é quente, ensolarado, mas as vinhas podem estar tão bonitas quanto nas outras estações do ano. Já no inverno, que lá é frio no inverno, as paisagens são cobertas de neve, criando assim uma atmosfera única, mas as vinhas elas estarão dormentes, elas dormem no inverno. E por isso é importante considerar, se você tem preferência pessoal e a disponibilidade de tempo para planejar a sua visita, as vinícolas de Lujan de Cucho e do Vale de Uco. Então tu tem que planejar, pensar o que é mais importante, qual é a época do ano que você mais aprecia de ver esses vinhedos e de apreciar essa paisagem assim, que é incrível você ver assim os vinhedos e no fundo assim você enxerga os cabeças brancas cheio de neve, e ali é pertinho, ali 100 metros, ali 1 quilômetro você tem esses cabeças brancas plenos de neve e maravilhosos. Então, o senhor falou aí sobre Catena Zapata. Eu adoro os vinhos da Catena Zapata, são vinhos assim bastante potentes, mas são vinhos barricados, são vinhos muito famosos no mundo todo. Uma das vinícolas assim mais renomadas da Argentina, a gente sabe disso. O senhor sabe se ela oferece algumas opções de tour, de turismo, de degustação para aquelas pessoas que visitam a região e visitam lá Mendoza, na Argentina? Sim.
lá na Catena Zapata eles agora têm visitações. Então eu vou detalhar algumas opções assim que vocês podem aproveitar lá na Catena Zapata, né, nesses tours da Catena Zapata. Então eles têm assim um tour histórico. Ele inclui uma visita assim, guiada pelos profissionais de lá, pelas instalações da vinícola. Você conhece as instalações dessa vinícola, inclui a adega histórica, construída em 1902, pelo Catena Zapata, que começou esta vinícola, e uma degustação assim de 3 vinhos prêmios lá da Catena Zapata. Esse aqui não é da Catena Zapata, esse aqui é da Bodega Terraças, mas é um Malbec. A gente tem lá Vista Flores Experiência. Esse tour inclui uma visita à vinícola Adriana, que os vinhedos da Adriana são os mais altos, assim, não sei se ainda já tem alguns mais altos, mas teoricamente ele eram os mais altos do mundo, não, mas eram os mais altos lá daquela região. Ele é localizado no distrito de Vista Flores e tem lá uma degustação de 5 vinhos icônicos assim da Catena Zapata. Ele inclui o famoso Malbec Adriana Vineyard, que é muito legal, é potente. Eu gosto desses vinhos potentes, esses vinhos barricados. Tem gente que não gosta, mas a minha preferência é por esses vinhos mais potentes, mais embarricados, com mais taninos, que dá assim um pouco de astringência na boca. Tem o Nicolás Catena Zapata Vertical Tasting, que é um passeio, é um tour. Inclusive, ele oferece degustação vertical. O que é uma degustação vertical? Você pega o mesmo vinho, mas de safra 2021, 2022, 2023, 2024, ele pega da mesma uva, mesmo vinhedo, mas só de safras diferentes, e você faz uma comparação entre estes vinhos. Então, você faz com vinhos icônicos lá da Catena Zapata, não é um vinhozinho qualquer, até porque a Catena Zapata não produz vinhozinho qualquer, não, só produz vinhos icônicos. E o tour também inclui uma visita às vinhas e um almoço ali de 3 pratos. Você tem a entrada, você tem o prato principal e depois você tem aquele postre, né, que eles costumam servir assim para os visitantes lá na Nicolás Catena Zapata Wine Vertical Tasting. Tem também mais um passeio, aquele Wine and Food Pairing. Este tour ele oferece uma degustação de 5 vinhos da Catena Zapata. Como eles têm vários vinhedos e vários locais onde eles vinificam, então você pode fazer esses passeios, e cada um desses passeios, assim, desses vinhos que eles servem lá na Catena Zapata, ele é acompanhado por um prato especialmente preparado para realçar assim, aquela combinação de sabores entre o vinho e entre a comida. Eles estão se especializando para servir esses pratos e harmonizar estes pratos elaborados por chefes famosos que eles contratam lá. Por isso que os tours não são tão baratos, não. Eles até são relativamente caros. Não para o mundo dos vinhos, porque no mundo dos vinhos não existe o que é mais caro ou o que é mais barato. Estas que eu falei para vocês são apenas algumas opções disponíveis lá na Catena Zapata, tem várias. E cada uma dessas opções, ela oferece assim uma experiência única, uma imersão no mundo dos vinhos lá naquela vinícola, e permite assim que a gente conheça de perto, mas de perto mesmo, a história da vinícola e que deguste alguns dos melhores vinhos da Catena Zapata, e portanto são os melhores vinhos lá da Argentina. Catena Zapata e Argentinas, o que a Catena Zapata faz de melhor, a Argentina representa a Argentina no melhor do vinho mundial. Pois é, a gente sabe que quem degusta vinho tem assim aquela necessidade de conhecer a história da vinícola, conhecer a história dos imigrantes ou das pessoas que começaram aquela vinificação, aquela bodega, principalmente na Argentina chamam de bodega. Então, da Catena Zapata, a gente sabe que ela é mundialmente conhecida, o senhor até já falou isso também, mas e sobre a história da vinícola, sobre a história da família Catena Zapata, o senhor pode nos fazer uma breve exposição desta história, destes imigrantes? Quem foi o expoente aí desta vinícola Catena Zapata? Pois é, quem gosta de vinhos sempre sente falta desse lado histórico das vinícolas, das bodegas, etc. Então essa vinícola ela foi fundada em 1902 pelo imigrante italiano, o Nicola Catena, e desde então ela tem sido administrada pela família, a mesma família, por 4 gerações. Hoje a vinícola é liderada pela Laura Catena, uma mulher forte, uma mulher assim, bem mandona, né? Ela é
forte, ela domina tudo lá. Ela é uma das principais enólogas lá na Argentina. Tem a Adriana, tem essa Laura e tem também o irmão que ele tá fora da Catena Zapata, que ele tem aqueles vinhos Quilca. Também são vinhos muito bons. Eu não sei se de repente ali a Laura tomou conta, porque ela é uma mulher muito forte, ela tem um gênio assim muito potente, muito forte, igual os vinhos que elas produzem. Então ela tomou conta. E o pai acompanha ela, o pai já está com uma certa idade, né? Então a vinícola ela é conhecida pela sua produção desses vinhos prêmios. Ela inclui o Nicolás Catena Zapata, que é um corte de Malbec com Cabernet Sauvignon, que é considerado um dos melhores vinhos da América do Sul. Eu já tomei esse vinho e já vejo aqui em Bernardo de Irigoyen. É um precinho, custa R$100 e poucos aqui em Bernardo de Irigoyen. No Brasil custa R$500, R$600. A vinícola também ela produz assim vinhos de vinhedo único, como o Malbec da Adriana Weinhardt, que é cultivado em um vinhedo localizado a mais de 1.400 metros acima do nível do mar e é considerado um dos melhores Malbecs do mundo. A Adriana Catena, ela tem a vinícola, tem um projeto separado, que é o projeto El Inimigo, que ela fez com Alejandro Vigil, mas ela continua e os vinhedos, esse vinhedo mais famoso tem o nome dela e o pai dela, ela é uma irmã mais nova, né? Mas ela continua na família e continua fazendo esses vinhos potentes aqui e faz também aqueles vinhos diferenciados e com uvas diferentes lá da vinícola da bodega El Inimigo, que ela tem com o Alejandro Vigil, que é o enólogo-chefe da Catena Zapata. Então está tudo em família, tudo na mesma empresa. Além dessas opções de tours e degustações que eu mencionei anteriormente, na tua pergunta anterior, a Catena Zapata também ela oferece experiências para os visitantes, como eles dão aulas de culinária, tem passeios ciclísticos pelas vinhas e tem jantares temáticos. Jantar temático você tem que marcar, porque não é todos os dias que tem, então eles promovem em épocas específicas do ano esses jantares temáticos, você reserva e você vai e participa desse jantar temático. A vinícola também é conhecida assim pelo seu compromisso com a sustentabilidade. Eles têm iniciativas de produção assim de vinhos orgânicos, tem várias bodegas e vários vinhedos que agora estão produzindo vinhos orgânicos e biodinâmicos, e a utilização da energia solar para alimentar as suas adegas. E também entra aí a questão do uso de conservantes de maneira reduzida ou utilizam alternativas de conservantes. Então, essa proposta de biodinamismo, de vinhos orgânicos, a grande parte das vinícolas lá de Mendoza estão aderindo, estão produzindo vinhos desse tipo aí, nessa maneira, né? Então, pessoal, se você é um amante dos vinhos e está planejado lá para visitar a Argentina, a Catena Zapata é um destino imperdível. Claro que tem outras muito legais também, tão legais quanto, mas essa vinícola ela oferece experiência única, inesquecível. Ela permite assim que você conheça de perto a história, a cultura, a produção dos vinhos na Argentina, enquanto você, né, degusta os melhores vinhos do país, como eu estou degustando agora. Eu já estou meio bêbado, porque esse aqui já é a terceira taça que eu tomo durante a elaboração, durante a gravação desse podcast aqui, O Choro da Videira. Meu Deus! Então, o senhor falou aí com maestria sobre a história da família Catena Zapata. E a história desses vinhedos, dessa Catena Zapata, a gente sabe que é uma história maravilhosa. E o senhor conhece? Pode falar para nós aí, professor? Diga aí. Bom, você perguntou antes a história da família e agora você está perguntando a história dos vinhedos da Catena Zapata. Esses vinhedos, assim, eles estão intimamente ligados à história da vinificação argentina. Foram os primeiros que chegaram lá também. Então, na época da fundação, que foi no século XIX, a Argentina era principalmente produtora de vinhos a granel, vinhos de menos qualidade, vinhos como tem aqui, esses vinhos que os colonos fazem aqui com uvas americanas. Então, o Nicola Catena ele viu um potencial, o Nicola Catena, para produzir vinho de alta qualidade. Ele tinha essa proposta de produzir vinho de alta qualidade e de competir com os melhores vinhos do mundo. Ele foi lá visitar os Estados Unidos e daí ele viu os vinhedos diferenciados e as produções que tinha por lá. Ele pensou, eu vou fazer isso aqui lá nas minhas terras, lá na Argentina, e vou comprar mais terras e vou elaborar uma proposta muito legal, e vai ser com a uva Malbec. Então o Nicolai ele começou plantando
as vinhas de Malbec, no sopé da Cordilheira dos Andes. Isso, o pessoal dizia, não, isso não vai dar certo, Nicolás, isso não dá. Então essa altitude, ela é um clima assim, adequado para o cultivo da uva, mas eles não conheciam as terras, eles não conheciam o terroir e toda a estrutura de clima, de altitude, de calor e de frio. Então ele teve que ir fazendo assim, muitas experiências, perdeu muitas safras, mas ele foi fazendo experiência até que ele chegou, assim, ao longo de todos esses anos, ele continuou essas experimentações e ele foi inovando, ele introduziu novas castas, ele introduziu novas técnicas de vinificação e criou esse vinho de excepcional qualidade. Tá louco. Então, na década de 1980, que veio a terceira geração da família Catena Zapata, liderada pelo Nicolás Catena Zapata, que começou a se concentrar na produção do vinho prêmio, do vinho de alta gama. E eles queriam entrar no mercado internacional. Eles investiram assim pesadamente em pesquisa, em desenvolvimento, estudando esses efeitos dessa altitude que eles estavam plantando, numa altitude que nunca se tinha plantado, inclusive lá na Argentina. Eles pesquisaram o tipo de solo, o clima, a qualidade da uva, e tinham que introduzir novas técnicas de manejo para o vinhedo, assim, para melhorar essa qualidade dessas uvas Malbec que eles estavam plantando lá naquela região. Então hoje o vinhedo Catena Zapata é considerado um dos principais produtores de vinho prêmio da Argentina. Os seus vinhos são reconhecidos em todo o mundo por sua qualidade, por sua complexidade. O vinhedo continua assim inovando, experimentando, introduzindo novas variedades de uva, explorando novos terroirs, novos terrúneos, como eles dizem, para criar vinhos que refletem o caráter único das diversas regiões das vitiviniculturas lá da Argentina, lá da região de Mendoza. Então, a gente está principalmente falando aí da Catena Zapata, da história da família Catena Zapata, a gente está falando aí da história dos vinhedos, como é que eles foram constituídos, como é que eles foram produzidos e que variedades de uvas e algumas técnicas de vinificação a família Catena Zapata introduziu. Ela introduziu alguma técnica nova assim no mundo dos vinhos? A família Catena Zapata, ela introduziu diversas variedades de uvas e técnicas de vinificação que ajudaram a estabelecer essa reputação desses vinhos argentinos como alguns dos melhores do mundo. Então eu vou mostrar para vocês algumas das principais contribuições da família Catena Zapata, como você me perguntou, para o mundo dos vinhos, lá para a Argentina. Então o primeiro ponto positivo, eles introduziram a uva Malbec. A família Catena ajudou a reviver a variedade dessa uva Malbec argentina, que era francesa, lá de Cahors, que havia sido amplamente ignorada no mundo todo e principalmente na França por muitos anos. Eles reconheceram assim esse potencial do Malbec para produzir vinhos de alta qualidade e começaram a plantar a uva no sopé da Cordilheira dos Andes, onde a altitude e o clima eram, entre aspas, ideais para o cultivo. Eles fizeram com que essa altitude, este clima, se tornasse ideal para o cultivo desta uva. A outra questão aqui que a gente pode falar é a questão da altitude. A família Catena também foi a pioneira, foram os primeiros a introduzir o conceito de vitivinicultura de altitude, plantando vinhedos de altitudes acima de 5.000 pés, acima do nível do mar. Então esses vinhedos de altitude, eles se beneficiam das temperaturas mais baixas, que principalmente à noite, mas também de dia tem, mas apesar que ele tem sol, né? É a maior variação dessa temperatura diurna e luz solar intensa. De dia tem um sol muito potente, muito forte, porque lá é deserto, e à noite aquele frio que mantém aquela acidez, dá uma certa dormência na uva, ela dorme, ela descansa e ela consegue absorver assim no seu grão toda uma complexidade, todo um sabor assim muito especial, e essa complexidade é o que faz com que esse vinho argentino seja muito especial. O terceiro ponto é o manejo do vinhedo, que a família Catena Zapata também introduziu uma técnica diferenciada nesse manejo
manejo desse vinhedo. Com o plantio da alta densidade e o cultivo de baixo rendimento, o que é alta densidade e baixo rendimento? Eles podem ajudar a melhorar a qualidade das uvas. Por exemplo, tem agricultores que, se der 30 cachos de uva um pé, ele deixa os 30. Lá não, eles deixam 7, 8 cachos, os outros, eles, quando é pequenininho, eles cortam e deixam poucos cachos de uva para que esta pouca uva absorva toda aquela complexidade, todos aqueles ingredientes, aqueles nutrientes que tem naquele pé de uva. Em vez de dividir por 30, 40 cachos de uva, divide por 7, 8 cachos de uva. Então isso é uma otimização, isso é muito legal. E ainda tem também a questão do sistema de treliça que eles utilizam para irrigação, obviamente que eles otimizam essa qualidade dessa uva. O outro ponto aqui que a família Catena Zapata introduziu lá nos vinhedos, lá na vitivinicultura deles, então eles concentraram o uso do envelhecimento dos seus mostos, dos seus vinhos, em barril de carvalho. E também o barril de carvalho adiciona essa complexidade e, obviamente, estrutura nos seus vinhos. Ele deixa mais estruturado esses vinhos. Eles experimentam diferentes tipos de carvalho, incluindo o carvalho francês, o americano, o húngaro, que está se destacando muito no mundo dos vinhos. Então, eles fazem diferentes tipos de tosta. A tosta é você bota fogo dentro do barril, claro que não queima o barril, mas você deixa o barril assim um pouquinho mais escuro. E daí eles criam vinhos com variedades e com perfis diferentes de sabor. Um mesmo vinho com perfis diferentes. Claro que eles elaboram propostas diferenciadas para cada um destes vinhos. E em quinto lugar, as variedades de uvas. Eles, claro que eles introduziram o Malbec lá, naqueles vinhedos. A família Catena Zapata introduziu outras variedades de uvas lá na Argentina. O Cabernet Sauvignon, o Chardonnay, o Pinot Noir. Eles plantaram essas variedades em diferentes regiões lá da Argentina. Eles têm vinhedos em todas as regiões lá da Argentina, não só lá em Mendoza. Eles fizeram isso para explorar o potencial na produção de vinhos assim de alta qualidade. Essas inovações ajudaram a estabelecer essa reputação desses vinhos argentinos como alguns dos melhores do mundo e fizeram da família Catena Zapata uma das produtoras de vinho mais respeitadas e inovadoras do país. Pois é, professor, a gente sabe que lá na Argentina, lá em Mendoza, existe a vitivinicultura de altitude. Tem vinhedos acima de 1.000 metros de altitude, acima do nível do mar. Então ela apresenta assim vários desafios, e são desafios únicos que podem dificultar e que dificultam muito esse cultivo das uvas lá em Mendoza, lá no Vale de Uco, lá em Maipú, lá em Luján de Cuyo. E daí, professor? Fala para nós aí se tem dificuldades e quais são essas dificuldades que eles enfrentam para suplantar esses desafios desse cultivo dessas uvas que estão em grandes altitudes. Claro que tem alguns desafios essa vitivinicultura de altitude. É óbvio que tem. Então, dentre elas, a gente vê as temperaturas extremas. Os vinhos de altitude, eles sofrem, na verdade, eles podem sofrer variações extremas de temperatura, com dias quentes e noites frias. Isso pode dificultar o manejo das vinhas pelos viticultores, pelos vitivinicultores, pois as uvas podem amadurecer de forma desigual e desenvolver sabores estranhos devido a essa variação dessa temperatura. Então eles têm que cuidar para que essa uva amadureça de maneira igual, de maneira homogênea. Ou eles fazem várias colheitas e vão colhendo primeiro aquelas uvas que estão maduras e vão deixando aquelas que ainda estão um pouco verdes até que elas atinjam aquele ponto de maturação. Outra questão que eles têm, essa dificuldade, é a luz solar muito forte. Em altitudes elevadas, as uvas elas recebem luz solar muito intensa, que pode causar queimaduras solares e danos nessas uvas. Pode queimar a uva. Os viticultores devem manejar cuidadosamente o dossel das videiras para proteger as uvas desta exposição excessiva ao sol. Eles estão mais próximos do sol, que eles estão em vinhedos mais altos, mais elevados. Outra dificuldade que pode ocorrer, além do cara tomar demais o vinho e já não está conseguindo pensar direito, é o vento.
As vinhas de altitude elas podem estar expostas a ventos fortes que podem danificar as vinhas e reduzir o rendimento dessas uvas. Os produtores de uva podem precisar instalar quebra-ventos ou usar outras técnicas para proteger as videiras dos danos causados por esse vento. Em quarto lugar, que é uma dificuldade também, é o solo. Os vinhedos de altitude, eles geralmente têm solos assim finos, rochosos, com baixo teor de matéria orgânica. Isso pode dificultar que as videiras obtenham os nutrientes que precisam para crescer e produzir uvas de alta qualidade. Na verdade, o solo é pobre e depois tem uma camada de pedra. As raízes dessas uvas elas têm que buscar os nutrientes muito para baixo e daí elas se tornam fortes e elas absorvem muita complexidade por causa desse motivo de ter que as raízes se aprofundar muito no solo por causa das pedras que tem ali. A gente sabe que ali era o rio Mendoza, né? E depois, com a movimentação das camadas das placas tectônicas, ali deixou de ser um rio. Mas ainda tem aquelas pedras, uma parte ali, uma camada, tem aquelas pedras redondas que é bem característica dos rios. E daí atrapalha um pouco, mas atrapalha, mas ajuda, na verdade, que as raízes vão se aprofundando neste solo e buscam mais complexidade. Por último, em quinto posto, a água. A questão da água. Os vinhedos de altitude eles podem ter acesso limitado à água. Claro que a uva não gosta de muita umidade e não é bom porque tira a complexidade dessas uvas se chove demais. Então, as chuvas lá geralmente elas são escassas nas altitudes mais elevadas. Os produtores de uva podem precisar de irrigação para garantir que as vinhas tenham água suficiente para produzir uvas de alta qualidade. Então eles têm aqueles canais que vêm aquelas águas das cordilheiras, mas eles regulam, eles abrem esses canais a cada 28 dias para que a água irrigue os vinhedos, mas também não pode irrigar demais para não perder essa complexidade. Então, apesar desses desafios, a vitivinicultura de altitude, ela oferece muitos benefícios, como temperaturas mais baixas, maior variação de temperatura diurna e noturna, a luz solar intensa de dia e à noite mais frio. Isso ajuda a produzir uvas assim mais complexas, com mais sabor. A família Catena Zapata e outros produtores lá daquela região, produtores de vinho na Argentina, eles enfrentam com sucesso esses desafios para produzir alguns dos melhores vinhos do mundo. Escuta aí, para produzir alguns dos melhores vinhos do mundo. Eles estão passando até o Chile em termos de produção de uva. O Chile agora é o sexto e a Argentina é o quinto maior produtor de uvas do mundo. Então, o senhor falou aí sobre as dificuldades que esses vinicultores têm para produzir uvas nas altitudes, professor. Mas, então, se tem dificuldade e existem alguns benefícios que melhoram e que fazem com que essa uva seja diferente, que, assim, algum benefício, por exemplo, a temperatura mais baixa que existe lá, e essa maior variação dessa temperatura ajuda a melhorar essa qualidade destas uvas produzidas lá naquela região de Mendoza, nas altitudes? Então, essa tua pergunta aí, um pouco eu já expliquei, mas as temperaturas mais baixas e menor variação de temperatura diurna podem trazer vários benefícios para o cultivo da uva e da vinificação. Então, eu vou mostrar para vocês alguns. Por exemplo, o que eu estou falando é calor de dia, 30 e poucos graus, e à noite 15 graus, uma variação de 15, 16, 17 graus do dia para a noite. Isso provoca, sim, um amadurecimento mais lento dessas uvas. As temperaturas mais baixas, elas podem retardar o processo de amadurecimento das uvas, permitindo, assim, que os sabores e os aromas se desenvolvam de forma mais lenta, de forma mais completa. Isso pode resultar em vinhos com maior complexidade e profundidade de sabores. A questão da acidez nessa variação da temperatura. As temperaturas mais baixas podem ajudar a preservar essa acidez natural das uvas. Se a uva ou se o vinho não é ácido, ele fica xoxo, ele fica muito doce, assim, ele fica enjoativo. Então ele pode dar a esse vinho um sabor fresco, e isso particularmente é importante, principalmente para os vinhos brancos, viu? Que depende da acidez para equilibrar os sabores dessas frutas. Tem também a questão dos taninos. Temperaturas mais baixas também podem ajudar a
produzir uvas com taninos mais equilibrados e pode dar assim um vinho, um paladar mais suave, mais elegante, como são esses vinhos e essas uvas ali de Mendoza. A variação dessa temperatura diurna, ela pode ter um impacto positivo na vitivinicultura. Durante o dia as uvas recebem essa luz solar intensa, 30 e poucos graus, que ajudam a desenvolver os açúcares e os sabores, desenvolve açúcar e sabor, fica mais doce. E à noite as temperaturas baixam, o que permite que as uvas descansem e preservem essa acidez. Isso pode resultar em uvas com melhor equilíbrio entre açúcar e acidez e vinhos com mais complexidade e sabor. As uvas, quanto mais doces elas são, ou ela vai dar um vinho mais doce ou mais alcoólico, ou as duas coisas. Eles utilizam a dulçor aí para deixar o vinho mais alcoólico. Os vinhos da Argentina, 12, 13, 14, eu já tomei vinho até de 16,5 de percentual de álcool lá da Argentina. Então, professor, eu vi aí que o senhor acha que é positivo se plantar, e se cultivar e se vinificar com essas uvas lá que se plantam nas altitudes lá de Mendoza. E existe assim em outras regiões do mundo, alguns locais que se beneficiam dessas temperaturas mais baixas e essa maior variação de temperatura do dia para a noite no mundo dos vinhos, ou é somente na Argentina que existe essa questão de altitude e esta questão da variação da temperatura do dia, que é muito quente, para a noite, que é bastante frio, que eles chamam de frescos? E daí? O que é que o senhor me diz sobre isso, professor? Então, você pergunta aí quais são outras regiões no mundo que se beneficiam dessa altitude. A gente tem em Borgonha, na França, a gente tem nos Estados Unidos, em Oregon, o Willamette Valley, que é no Oregon, ele se beneficia de temperaturas baixas e essa alta variação da temperatura. Lá em Moselle, na Alemanha, a região de Moselle é conhecida pelos seus vinhedos íngremes, clima frio, e permite assim a produção de vinhos maravilhosos. Lá em Melbourne, na Nova Zelândia, clima frio. Lá em Alto Adige, na Itália, a família Vendruscolo veio lá do Alto Adige, que é na Itália. Então também se beneficia desses vinhedos de altitude. Então essas regiões com esses vinhedos de altitude, como é na Argentina, eles produzem vinhos com sabores complexos, acidez equilibrada, graças a essa temperatura mais baixa à noite e mais alta de dia. Então essa variação permite assim que a uva se desenvolva muito legal, com muita complexidade. Bom, professor, agora eu fiquei com uma dúvida. Eu vou lhe perguntar, pode ser que seja uma pergunta assim ingênua, é uma pergunta ignorante de uma pessoa que ignora este mundo dos vinhos, não conhece tanto quanto o senhor. Como que essa variação diurna da temperatura afeta, diurna que eu digo do dia para a noite, como é que ela afeta a acidez e o sabor desses vinhos que são produzidos lá nessa região de Mendoza? Bom, então eu até falei, mas eu posso acrescentar um pouco assim, essa variação diurna da temperatura, noite e dia, ela impacta a acidez e o sabor do vinho. Quando essas uvas experimentam uma diferença significativa entre as temperaturas diurnas e noturnas, isso pode retardar esse processo de amadurecimento e permite que esse tempo de espera, esse longo tempo de espera e o desenvolvimento gradual, ele ajuda a desenvolver os sabores e essa acidez, a complexidade desses vinhos. Então, ele fica muito mais complexo. Então, durante o dia, as videiras absorvem a luz do sol, o que ajuda a produzir açúcar e álcool, lembra disso? Quanto mais açúcar, mais álcool ou mais doce. E essas uvas, ela produz mais açúcar por causa da fotossíntese, por meio da fotossíntese. À medida que a temperatura aumenta, o teor de açúcar aumenta também. No entanto, à medida que a temperatura cai à noite, esse processo de fotossíntese diminui, permitindo que as uvas preservem essa acidez. Então, esse equilíbrio entre açúcar e acidez é importante para o perfil e para o sabor e para a complexidade dos seus vinhos. Os vinhos com um bom equilíbrio de açúcar e de acidez, eles são frequentemente descritos como tendo sabor fresco, ou nítido com sabores de frutas brilhantes, e um final assim
refrescante. Vinhos com muito açúcar e pouca acidez, eles podem ter um sabor flácido, gelado, enquanto vinhos com muita acidez e pouco açúcar podem ter sabor azedo. Ele pode ser azedo, tá? Azedo. Bom, eu ainda tenho dúvida com relação a esse assunto aí da variação da temperatura do calor de dia e da temperatura assim mais geladinha, mais fria à noite. E além então desse equilíbrio, professor, desse açúcar e dessa acidez, a variação diurna de temperatura do dia para a noite, ela pode afetar outros aspectos do sabor e dos aromas desses vinhos que são produzidos pelos hermanos? Então, além desse equilíbrio que eu falei para você, né, claro, as noites frescas das vinhas da altitude, elas podem ajudar a preservar esses aromas naturais dessas uvas, resultando em vinhos com aromas mais intensos, como é aqui Catena Zapata, etc., e mais complexidade. Além disso, isso é importante, eu tinha esquecido de falar, as baixas temperaturas e o amadurecimento lento, eles podem resultar assim, em uvas com películas mais grossas. Você morde assim, ela é mais grossa, com maior teor de compostos fenólicos, responsáveis pela cor do vinho, taninos e sabores do vinho. Então, essa casca tem o tanino, tem aquele sabor complexo, que dá sabor complexo no teu vinho. Então isso pode resultar em vinhos com uma cor mais intensa. Olha esse aqui, ó. Você não enxerga meu dedo aqui atrás, ó. Eu também não enxergo. Isso aqui é uma cor muito complexa, então, cor muito forte, na verdade, e um sabor assim complexo e um paladar suave. Eu tô adorando este vinho aqui. Eu vou tomar um pouquinho porque ninguém é de ferro, né? Ok, professor. Agora para mim ficou claro. Eu não sei se para os nossos espectadores ficou tão claro quanto ficou para mim. E agora mais uma perguntinha, mais um pouquinho, avançando mais um pouquinho nessa questão que a gente está discutindo. Que outros fatores aí contribuem para esse caráter único dos vinhos de altitude lá daquela região próximo da Cordilheira dos Andes, ali na região de Mendoza? O que o senhor me diz? Tem mais alguma coisa ainda para falar sobre essa questão? O que o senhor acha? Bom, essa tua pergunta, ela pode ser complementada, porque um pouco já falei sobre isso na pergunta anterior, na resposta que eu dei anteriormente. Então, assim, alguns dos principais fatores que tem na questão da altitude é o solo. Vinhedos de altitude têm solos finos e rochosos, com baixo teor de matéria orgânica. Isso eu já falei para você. O clima nos vinhedos de altitude tem clima mais fresco e pode retardar o processo de amadurecimento e permitir o desenvolvimento dos sabores e aromas e complexidade das uvas. A altitude elevada, ela pode impactar as uvas, uma vez que elas estão expostas à exposição solar e radiação ultravioleta mais intensa. Resulta uvas com cascas mais grossas, como eu falei agora há pouco, níveis mais altos de compostos fenólicos e sabores mais concentrados. A questão da água também, que é um fator que limita, eles têm que fazer por gotejamento, eles abrem aqueles canais a cada 28 dias para que essas águas venham e possam irrigar esses vinhedos. As castas, as uvas, nos vinhos de altitude, elas se adaptam muitas vezes ao clima mais fresco e a solos rochosos, produzindo uvas com sabores e aromas únicos. Então o Malbec, que é uma casta de assinatura de vinhos de altitude, ele produz vinhos com ricos sabores, sabor de fruta. Esse aqui tem sabor de fruta. Eu já tomei um Malbec lá da França, é diferente. Aqui da Argentina é um sabor assim mais frutado e muito legal, e uma textura suave esse vinho aqui, muito, muito legal. Bom, a gente viu aí que a grande característica desses vinhedos lá na Argentina é essa questão do calor, muito calor de dia, principalmente no verão, e aquele friozinho à noite que melhora essa acidez, como o senhor falou, aí lá dos vinhos da altitude, lá desses vinhos de Mendoza. Então, Mendoza é uma região, como o senhor já falou, que mais produz vinhos, inclusive é o vinho Malbec, que mais produz vinhos da Argentina. E tem mais algumas outras regiões, o senhor poderia nos falar de mais algumas outras regiões lá da Argentina, especificamente, professor, lá da Argentina, que segue esses mesmos aspectos de altitude, de calor, de frio à noite, etc., que também produz esses vinhos assim mais potentes, que igual aqui nessa região de Mendoza. Então, a Argentina é o lar dos vinhedos de altitude.
Nós temos aqui na Serra Catarinense vinhos de altitude também, mas lá a altitude é maior e toda a estrutura, toda a questão de clima, de solo, a questão de ter a cordilheira ao ladinho, tudo muda, tudo diferente. Então a gente tem aquele vinhedo Adriana Magnard, que é lá em Gualtaxari, na região do Uco, na altitude, ele é 1.450 metros acima do nível do mar, lá nesse vinhedo Adriana Magnard. O vinhedo de Altamira, que é lá no Vale de Uco, altitude, ele tem 1.200, 1.300 metros acima do nível do mar. Então produz Malbecs intensos, saborosos, frutados, como esse aqui, textura suave, como esse aqui também. O vinhedo La Consulta, que fica a 1.100 metros de altitude, é lá no Vale de Uco. Então ele é conhecido também por produzir Malbec. Eles também produzem lá o Cabernet Sauvignon de alta qualidade. A Argentina já está também entrando no Cabernet Sauvignon, que eles são mais ou menos a mesma estrutura, assim, em termos de potência. E tem outros vinhedos lá, o vinhedo Domingo, o vinhedo El Cepillo, que é a 1.200 metros de altitude. Então todos esses aí produzem uvas da Malbec. Malbec rico em sabor e concentrado. Eu ia passar para frente, mas eu tinha que dizer isso. O perfil desse Malbec é rico em sabor e é muito concentrado. Vamos então assim pensar, professor, até para facilitar as pessoas que estão nos assistindo, vamos fazer um resumo assim, rapidinho, um resumo rápido, o que torna únicos esses vinhedos de altitude lá na Argentina. Então, o que torna esses vinhedos de Malbec ali únicos? Então, primeiro, a altitude, de 900 a 1.500 metros acima do nível do mar. O clima dos vinhedos de altitude, que também é único e que tem essa variação muito grande da temperatura do dia para a noite. O solo, que é fino e rochoso, é pobre, pobríssimo, pouca matéria orgânica, então a uva tem que, como eu falei, as raízes têm que penetrar no solo e daí eles buscam muita complexidade. Ela sofre, quanto mais esse vinhedo sofre, melhor é essa uva que você vai produzir os teus vinhos. O pessoal diz, a gente tem que criar os filhos como as uvas, quanto mais ela sofre, melhor ela vai dar, melhores vinhos ela vai resultar. Então, de repente, a gente teria que cobrar um pouquinho mais dos nossos filhos para que eles sejam pessoas melhores para essa sociedade tão mau caráter que a gente tem hoje no Brasil. A outra é a questão das variedades das uvas, que é a Malbec, a Cabernet Sauvignon. Elas se adaptaram muito bem a esses climas frios e solos rochosos. Ponto final. Claro, não é ponto final não. Tem a técnica de vinificação, que é esses vinhos de altitude, eles são focados em preservar o caráter natural das uvas. Ele ainda tem, apesar de ter barrica, ele mantém esse sabor de uva, essa mineralidade. E eles usam a levedura nativa para fermentação. E envelhece, obviamente, em barril de carvalho, que ele respira, ele tem micro-respiração, né? Micro-oxigenação, e daí ele fica maravilhoso. Você tem que experimentar, se nunca experimentou o vinho da Argentina, tem que experimentar. Muito bem, boa, gostei, professor. Mas ainda eu quero um pouquinho mais, que o senhor me fale um pouquinho mais sobre isso. Além desses fatores que o senhor mencionou anteriormente, existem, assim, outros aspectos que contribuem para o caráter único desses vinhos da altitude, desses vinhos do frio, desses vinhos lá da Cordilheira dos Andes, próximo da Cordilheira dos Andes, ali de Mendoza, da Argentina. Estou apertando o senhor, professor. Essa tua pergunta, mais ou menos eu já respondi, mas o que faz esse caráter único? Além daquilo tudo que eu já falei, a irrigação, a gestão das vinhas, o estilo de vinificação destas uvas, que é diferenciado, eu também já expus para vocês, essa questão da sustentabilidade, esses vinhos de agricultura orgânica, biodinâmicos, que eles estão utilizando, eles vão impactar muito pouco, vão minimizar os impactos do cultivo da uva no meio ambiente. Então esses fatores todos, aí tudo que eu já falei nesse podcast, mais isso que eu falei agora, combinado com o terroir único dos vinhedos de alta altitude da Argentina, eles contribuem para uma excepcional qualidade e caráter desses vinhos ali produzidos. Eles são frequentemente descritos como complexos, elegantes, com sabores intensos da fruta. O Malbec, ele te dá um soco no teu nariz, aquele sabor frutado e aquela acidez equilibrada, aquela textura suave. Eles tornam-se assim muito procurados pelos entusiastas, pelos enófilos do mundo todo.
certo? Então é muito legal, é excelente com essa complexidade, e tem muita complexidade para te oferecer, você que é um apreciador, conhecedor do mundo dos vinhos. Para lá, eu vou apertar o senhor um pouquinho mais, vou fazer com que o senhor puxe da sua memória aí e vamos ver se realmente o senhor conhece esses vinhos de altitude lá da Argentina. Então, a Argentina, como o senhor falou, é conhecida por produzir alguns dos melhores vinhos da altitude do mundo, especialmente da variedade da uva Malbec, que é a maior expressão do mundo Argentina com relação à uva Malbec. Então, professor, olha aqui, ó. Daqueles vinhos especiais que o senhor conhece, que o senhor já experimentou, que o senhor já provou, já degustou com a sua família, com a sua esposa, o senhor pode falar alguns desses vinhos de altitude mais populares e os melhores, os mais especiais, os mais top, os mais prime lá da Argentina? Faz esse detalhamento para nós aí, vamos ver se o senhor consegue. Pois é. Então a gente tem assim a Catena Zapata, que eu sempre cito, estou citando sempre como o primeiro colocado, né? Então o vinhedo deles, o melhor deles é o Adriana Vineyard, que está a 1.460 metros de altitude, lá na região de Igualtaxari e do Vale de Uco. Tem a Atia Valferrer, que é uma finca Altamira, eles elaboram lá vinhos a altitudes de 1.200 metros na região do Vale de Uco, e tem sabores de frutas ricos, concentrados, textura suave, aveludado. Eu citaria por terceiro lugar a Zucardi, da Pará de Altamira, que é um Malbec elaborado com uvas cultivadas no vinhedo aluvional, 1.200 metros de altitude. Eu vou citar também agora em quarto lugar a Trapiche, ó. Trapiche é uma finca Ambrosia Malbec. Esse vinho é elaborado com uvas cultivadas no vinhedo de Ambrosia e fica a 1.000 metros de altitude acima do nível do mar. Lujan de Cuxo. Vou aproveitar. A Colomé, de altura máxima Malbec. Colomé é muito legal. Eu poucas vezes citei a Colomé, mas é muito legal. Eles têm os vinhedos mais altos do mundo e é caracterizado por seus intensos sabores de frutas. Eles têm aromas florais e textura sedosa. Mais alto do mundo, apesar que eu já vi também, é 3.100 metros de altitude esse Colomé de altura máxima Malbec. Lá em Cafajate eu já vi nessa altitude aí um pouquinho mais. Muito bem, vou acrescentar um pouco mais, vou pedir que o senhor explique um pouquinho mais essa questão aí dos vinhedos. E quais são, assim, um pouquinho mais detalhado, esses desafios do cultivo dessas uvas maravilhosas, da Malbec principalmente, nesses vinhedos lá da altitude, acima de 1.000 metros de altitude de Mendoza, lá do Vale de Uco e de Maipú e etc., daquela região. Bom, esta tua pergunta aí tem que pensar bem. Então, a colheita de uvas de vinhedos de altitude, ela pode apresentar vários desafios para os vitivinicultores e para os enólogos, principalmente. Então, eu vou pensar aqui com vocês algumas questões que precisam ser muito bem dosadas. Por exemplo, o período de crescimento dessas uvas é mais curto. Os vinhedos de altitude geralmente têm período de crescimento assim mais curto devido a essa temperatura mais baixa e ao risco da geada. Tem sempre o risco da geada. Isso significa que as uvas podem não ter tanto tempo para amadurecer completamente, o que pode afetar a qualidade e o sabor desse teu vinho, né? Outra questão é o terreno difícil. Muitos vinhedos de altitude estão localizados em encostas íngremes. O pessoal diz que tem que colher com laço, né? Com laço ou com um caniço de pesca, o que pode dificultar a colheita manual dessas uvas e aumentar os custos, né? A mão de obra exige equipamentos especializados, então isso é bem complicado. O clima extremo, eu já falei, mas poderia citar mais isso. Esses vinhedos de altitude costumam estar expostos a condições climáticas extremas, como tem granizos, ventos fortes, que eu já falei, que pode danificar as uvas e reduzir esses rendimentos. Esses vinhedos podem ter acesso limitado, então está em áreas remotas e dificulta o transporte das uvas até a vinícola para o processamento. Então tem que tomar muito cuidado, porque se você destrói essa uva no transporte do vinhedo até a vinícola, esse vinho não vai ter boa qualidade, porque até sair de um lugar para outro ele pode ficar azedar, porque ele sai assim um pouco de água e essa água azeda rápido, porque é um produto agrícola, tá certo? A alta altitude ela pode apresentar desafio
durante essa vindima, a colheita, pois esse ar mais rarefeito, e é rarefeito. Eu já tive a 3.500, a 4.700, a 5.000 metros acima do nível do mar, você não consegue nem se mexer. Claro, eu não estou acostumado com essa altitude, por isso que eu não consegui. Eu tentei correr 100 metros, eu quase morri, quase vomitei. Mas os trabalhadores lá, eles estão acostumados a essa escassez de oxigênio. Mas mesmo assim, a pessoa cansa mais, tem menos pressão, menos oxigênio, e tudo isso dificulta essa alta altitude e ajuda a dificultar para a colheita, para a vindima, certo? Então, como nós estamos nos aprofundando no nosso podcast, professor, tá bem técnico essa nossa conversa, né? Então, explorando mais um pouquinho, senhor professor, fala para nós quais são alguns desafios associados à colheita de uva nestes vinhedos de altitude. Bom, você está entrando um pouco nessa questão assim de colheitas. Ela é legal. Então, assim, eles fazem colheita manual lá, nesses vinhedos de altitude. Então, eles garantem que essas uvas sejam de mais qualidade e são selecionadas. A pessoa que está colhendo, ela tem que saber selecionar qual uva está mais madura, qual está pronta para colher e qual não está. Então, ela pode, essa qualidade na colheita, esse conhecimento na colheita dessas pessoas que estão colhendo, resulta num vinho de maior qualidade. E também tem a questão da colheita antecipada. Eu já falei isso para vocês, às vezes eles têm que colher mais cedo por causa da geada. Então tem problemas relacionados a essa colheita antecipada. Eles têm que evitar algumas temporais de neve. Isso pode resultar em uvas com níveis de açúcar mais baixos e mais alto em acidez, e pode ser assim indesejável, vai dar um vinho de estilo de indesejável, não seria um vinho muito legal, mas aí eles utilizam as técnicas de vinificação para contrabalançar este vinho que é resultado destas uvas que não amadureceram perfeitamente. Aí tem a questão de vindimas mecânicas, poucas delas são utilizadas. As máquinas mecânicas, né? As vindimas mecânicas para a colheita das uvas, elas podem ser mais eficientes do que a colheita manual, mas ela requer uma calibração, você tem que calibrar essa máquina para garantir que apenas as uvas de alta qualidade sejam selecionadas. E é óbvio, uma máquina, ela segue um certo padrão, e o homem consegue fazer, o homem que está colhendo, ele consegue fazer a análise, se esse cacho está bom, se ele não está. A máquina consegue, mas também não é uma coisa padronizada e não perfeita. Eles têm que controlar a temperatura, essas condições climáticas extremas, então eles têm que controlar, têm que ver a questão do sombreamento, eles podem fazer sombreamento, nebulização para proteger a safra durante a colheita. Então eles largam uma umidade, assim, vapor d'água, coisa e tal, E tem a questão do transporte. Os viticultores podem utilizar equipamentos especializados, como eles usam até helicópteros para buscar essas uvas lá nas altitudes, né? Helicópteros. Então eles transportam as uvas até as adegas de helicóptero ou com veículos diferentes que têm menos impacto, menos atrito com o solo, para que essas uvas não se esmaguem, não fiquem reduzidas a baixa qualidade. Bom, a gente está indo mais para o final do nosso podcast, O Choro da Videira. O senhor poderia fazer então um resumo assim desses vinhedos de altitude de Mendoza, das dificuldades, dos pontos positivos de se produzir estas uvas, estes vinhedos e estes vinhos nestas altitudes? A gente sabe que é um tesouro essa vitivinicultura lá dessa região, e também é um tesouro da indústria mundial. O senhor pode então resumir assim para a gente poder sistematizar tudo isso que nós comentamos e que o senhor nos explanou ainda agora nesse podcast? Bom, então antes de fazer um resuminho, eu vou tomar o meu Malbec da Terraças. Já é a terceira taça. Então assim, a gente vê que tem um clima único, tem um solo pobre, mas é rico em minerais, isso dá uma mineralidade no teu vinho. As práticas agrícolas utilizadas são sustentáveis. Esses vinhedos lá de Mendoza, Argentina, produzem alguns dos melhores vinhos do mundo. Além disso, a produção do vinho nessa região
é importante para a economia mundial e promove o turismo. Isso é importante, tornando assim um destino popular para os amantes do vinho do mundo todo. Então eles produzem o Malbec, que é a expressão maior da Argentina, é uma uva reconhecida mundialmente por esses vinhos encorpados, sabor intenso. Ela floresce particularmente muito bem em ambientes de alta altitude, onde as condições climáticas são ideais para favorecer esse amadurecimento mais lento e mais completo dessa uva, resultando um vinho com uma combinação única de aromas e sabores e muita complexidade. E além disso, a gente sabe que esses vinhedos de altitude são protegidos pela Cordilheira dos Andes, que proporciona um clima seco, fresco, ideal para o cultivo de uvas de qualidade. Essa baixa umidade do ar, porque a umidade fica todo no topo da cordilheira, e a exposição ao sol durante o dia permite que essas uvas amadureçam lentamente. Amadurece lentamente, desenvolvendo sabores complexos e intensos. O clima também contribui para a redução da incidência das doenças nas plantas, quer dizer, menos doenças. Então pode-se utilizar menos defensivos agrícolas, muito menos, e que permite aos produtores utilizar técnicas mais tradicionais para combater as pragas nestes vinhedos. Bom, então a gente teria que dizer também que a produção desses vinhedos de altitude de Mendoza, eles estão muito comprometidos com práticas agrícolas sustentáveis. Eles estão entrando nesta linha, agricultura orgânica, agricultura biodinâmica. Isso significa que a produção do vinho na região é realizada de forma mais responsável, mais pensada, assim, mais coerente, minimizando o impacto ambiental e protegendo a biodiversidade da região. Então, em resumo, a região dos vinhedos de altitude de Mendoza é uma das mais importantes regiões vinícolas da Argentina e do mundo, com vinhos de qualidade excepcional, práticas agrícolas sustentáveis e um ambiente natural único. A região tem atraído assim amantes do vinho e turistas de todo o mundo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região. Também tem essa questão. Esta produção de uvas e de vinhos gera muitos postos de trabalho para as populações mais pobres lá da região. Então é isso, pessoal. Eu agradeço o convite para poder participar desse podcast, O Choro da Videira, e estou à disposição para outros convites, para responder a outras perguntas de vocês sobre a vitivinicultura do mundo todo. Um abraço a todos, eu agradeço. Até mais, ó. Meu vinho Malbec da Terraças. Professor, estamos concluindo então o nosso primeiro capítulo do nosso podcast, que a gente está chamando de Choro da Videira. É um projeto arrojado, um projeto novo, um projeto que a gente está fazendo aqui no interior de Santa Catarina, aqui próximo da Argentina, aqui em São Miguel do Oeste. E a gente conversou então com o senhor, né, professor Mauro Vendrúsculo Alves. O assunto principal dessa entrevista foram os vinhedos e os vinhos de altitude aqui da Argentina, aqui dos irmãos, aqui de Mendoza. Queremos agradecer ao professor, muito obrigado, encarecidamente, muito obrigado, professor, por esses seus ensinamentos, por isso que o senhor pôde nos falar, pôde nos ensinar, e esperamos que o senhor continue fazendo o seu trabalho, desenvolvendo o seu trabalho, para que as pessoas mais leigas consigam degustar os seus vinhos e consigam também conhecer a história dos vinhos, a história dos vitivinicultores, a história dos vinhedos do mundo todo, não só da Argentina. Atenção! Aí, ó, pessoal, esperamos vocês no nosso próximo podcast Choro da Videira. Tchau, pessoal, tchau! Obrigado, professor! Tchau! Saúde!